Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Muito obrigado porque você compartilhou esse vídeo. Muito obrigado porque você curtiu o vídeo. Muito obrigado porque você se inscreveu no canal. Muito obrigado porque você deixou seu comentário no vídeo. Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, ou melhor, eis-nos aqui. Que nesta hora, Senhor, que Jesus Cristo, o grande sol da justiça, resplandeça poderosamente em cada coração que assiste a esta mensagem. Que Ele visite a gente e nos dê a paz, a alegria, o perdão, a esperança e a certeza de dias melhores. Estamos vivendo em dias complicados, Senhor. Estamos vivendo em dias que não temos mais certezas e muitas vezes nos falta até a esperança. Os dias são maus, como disse Paulo, e precisamos desesperadamente do Senhor para nos guiar. Como diz o livro de Isaías, capítulo 60, o mundo está envolto em trevas. Capítulo 58, ele diz que a verdade cambaleia pelas ruas. Já o livro de Oséias diz que a verdade do Senhor desapareceu da terra, trocada por verdadeiros vândalos, adúlteros, mentirosos, violentos, corruptos, homens de dura estirpe, piores até do que os antediluvianos. Pai querido, tenha misericórdia dos teus filhos e estende a tua mão sobre nós, ó Deus, para curar-nos, para abençoar-nos, para fazer um milagre na vida de cada um de nós. Estamos vivendo num mundo de enfermidades, de muitas enfermidades. Portanto, meu Deus, vem curar a gente de todas as nossas enfermidades. Hoje nós sabemos que o corpo humano, nós temos 4 áreas da nossa vida. Não só a área física, mas temos áreas emocionais, áreas sociais, áreas espirituais, e nós precisamos que o Senhor haja em cada área da nossa vida, para que sejamos sadios, perfeitos, habilitados a viver na Tua presença para todo sempre. Pai querido, neste momento pedimos a unção do Espírito Santo sobre nós. Fala conosco, meu Deus, através do Espírito Santo, e nos ensina a obedecer a Tua palavra, a viver a Tua palavra. Nós oramos, nós te agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, chegamos ao segundo deserto de Agar. Se você acha que um deserto já é muito na sua vida, imagine um segundo deserto. E não durou muito, viu? Não é muito distante o primeiro do segundo deserto de Agar. Cerca de 17 anos, Deus leva Agar de volta para o deserto. O primeiro deserto, o deserto de Sul. Segundo deserto,
o deserto de Parã ou o deserto de Berseba. Meus queridos, eu não gosto de enganar ninguém. Aliás, uma das coisas que mais detesto hoje na pregação que a gente assiste na televisão e na internet é o engodo. Não existe coisa pior para o ser humano do que você ser enganado. Portanto, esse canal e as minhas pregações não tem por objetivo iludir você. Porque vida cristã é isso, meu querido. Como disse Madre Teresa de Calcutá, desconfie se todos elogiam você. E não se sinta em paz se os problemas fugiram de você. É lógico que ela disse que, literalmente ela disse que quando você se sentir em paz, sem problemas, e quando tudo à sua volta parecer só elogios, alguma coisa está errada com você. E hoje o que a gente vê no cristianismo são pessoas sendo elogiadas, sendo exaltadas. E a pregação moderna é pare de sofrer. E aí nós vamos para H e nós vamos ver que H foi levada a um deserto. E eu acredito que foi o Espírito Santo que a levou para o deserto novamente. Assim como o Espírito Santo levou Jesus Cristo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Jesus Cristo sai do batismo, aquele momento de euforia. No dia que eu me batizei, dia 28 de fevereiro de 1988, a igreja estava lotada, todo mundo em festa, todo mundo elogiando a minha decisão por Jesus Cristo. De repente, um jovem chamado Eduardo disse, você está feliz? Eu disse, claro que eu estou feliz. E ele disse, pois prepare-se, porque daqui a 4 meses você vai para o deserto. Deus vai provar você. Meus queridos, e observe a expressão. Aquele jovem disse, Deus vai provar você. Deus nunca tenta a ninguém. Tiago capítulo 1, versículo 13, diz que Deus não pode ser tentado e ele mesmo a ninguém tenta. Mas Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6, diz que Deus prova seus filhos. Ele não só prova, mas ele aprova ou reprova. No relacionamento com Deus existem as provas. E H andava com Deus, portanto Deus a leva para o deserto. E agora não é mais o deserto de Sur, onde já tinha um poço. Agora Deus a leva para o deserto de Parã. E H não vê o poço. Mas vamos ler o texto. Vamos ler o texto a partir do versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e pô-lo às costas de Agar e deu a ela o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Meus queridos, o primeiro deserto de Agar, a gente pode dizer que foi o deserto das escolhas equivocadas. Então Deus a leva para o deserto para ela ter uma visão de Deus
e ela perceber que seus caminhos estão contrários à vontade de Deus. E o segundo deserto, Renivaldo? O segundo deserto é o deserto do divórcio. Quando a expressão diz, Abraão pegou um pão, um odre de água e a despediu, deu a ela o menino, deu a ela água, deu a ela um pão. Ele estava indenizando a Agar e agora disse, nosso casamento acabou. E agora ela vai para o segundo deserto da sua vida, meu querido. O primeiro deserto é o deserto das escolhas equivocadas. O segundo deserto é o deserto do divórcio. O divórcio é no Brasil, pelo menos no Brasil, um assunto sério e um caso de calamidade pública. Por quê? Porque 50% dos casais se separam, se divorciam antes de completarem 2 anos de casados. 50% é a estatística do IBGE. E entre os cristãos não é muito diferente. E hoje existem muitas razões para o divórcio. Hoje as pessoas criaram pelo menos 3 razões para o divórcio que não estão na Bíblia. Na Bíblia só existe uma razão para o divórcio, que é o adultério. No caso aqui, Abraão vai se divorciar de Agar a pedido de Sara e aconselhamento de Deus. Ué, Renivaldo, Deus aconselhou o divórcio aí? Na verdade, a gente já viu nas mensagens anteriores que o que começa errado nunca vai dar certo. Então Deus, ele começa a consertar a situação de Abraão, preparando Abraão para uma prova futura aí, porque Ismael é idolatrado aqui no capítulo 21, se você ler os primeiros versículos, você vai ver que há uma tristeza muito grande de Abraão ao pedido de Sara de que abandone Agar e o seu filho. Abraão estava já apegado a essa criança, uma adolescente aí de seus 17 anos. E o que acontece, meu querido? O que acontece é que agora Deus pede, a Sara pede, divorcie-se de Agar. E Abraão está triste, ali pesaroso, não queria se separar do seu filho. Diz o texto de Gênesis, capítulo 21, versículo 10 e 11, versículo 11, né? Pareceu isso penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Abraão está apegado a Ismael. E aí Deus diz, não, é hora de você acabar com essa celeuma, acabar com esse problema. É hora de você se separar de Agar. Pode deixar que de Agar eu cuido, diz o versículo 12 e 13. De Agar eu cuido. Eu amo o texto bíblico, meu querido, porque esse é um Deus preocupado com a gente. Ele está preocupado com Abraão, mas ele não esquece de Agar. Ele não esquece de Agar. No capítulo 17, a gente vê que Deus prometeu para Abraão que ele ia cuidar de Ismael e que ia fazer de Ismael um príncipe, ia fazer de Ismael um rei, cujo reinado tinha 12 príncipes. Capítulo 17, se eu não estou enganado, versículo 10, Deus promete isso aí. Esse é o Deus que ele não está distante, ele está perto, cuidando de cada um dos seus filhos, né? Versículo 19 e 20. Não, verso 20. Diz assim, ó, Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, vai ter um filho, chamarás Isaque,
Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Vou abençoá-lo grandemente. Ele será fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. 12 príncipes sairão dele. E dele farei uma grande nação. Então Deus havia prometido cuidar de Ismael. No capítulo 21, Deus volta a repetir a promessa para Abraão. Despede a escrava. Sara vai chamar Agar de escrava 2 vezes. E Abraão e o próprio Deus diz, despede a escrava. Existem algumas coisas, meu querido, que na tua vida cristã vai ser como uma ferida que as pessoas vão estar sempre olhando. Ah, você foi um drogado, você foi uma prostituta, você foi isso, você foi um homossexual. Esses estigmas, eles serão sempre um lembrete. E como diz Ellen White, eles são uma varinha nas mãos de Deus, um chicotezinho nas mãos de Deus, para nos manter dependentes, para nos manter humildes, para nos manter perseverantes. Eu posso ter sido assim, eu posso ter feito isso no passado, mas eu não faço mais. Quando alguém chegar para você, mas você já usou droga. Quando você for repreender uma pessoa porque está ali fazendo o seu baseado, e você dizer para ele que há um Deus que pode mudar a história da vida deles. Ele pode dizer o que quiser de você, meu querido. A verdade é que Deus muda tudo. Deus muda tudo. E muitas vezes as escolhas da gente vai levar por caminhos que são caminhos de morte. E muitas vezes você nem espera. A Agar não esperava mais. Mas 17 anos depois do nascimento de Ismael, vem a carta de divórcio. E ao receber uma carta de divórcio, diz o texto que Agar andou errante. Ela não andou errada, porque ela poderia aqui andar errada. Não existe um divórcio justo, né? Hoje as pessoas estão se divorciando por incompatibilidade, por infidelidade, né? Divórcio consensual. Nenhum desses tem a aprovação de Deus. Mas Deus, como eu disse, Deus nunca abandona seus filhos. Mesmo quando a gente toma decisões equivocadas. Existe o divórcio por adultério, né, que é o único aprovado pela Bíblia. Jesus Cristo disse que a única razão para o divórcio era o adultério. Mas hoje existem muitos divórcios consensuais, existem muitos divórcios por infidelidade, por incompatibilidade. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu só estou dizendo que é errado. Agora Deus, Ele não aprova o errado, mas Ele nunca reprova, Ele nunca abandona seus filhos, apesar de andarem errados. Tanto é que a gente vê a história do filho pródigo, o próprio Abraão aqui, Agar, e Deus diz, pode ficar tranquilo, eu vou cuidar de Agar. Abraão a despede. O divórcio não é justo. O casamento também dela não foi certo. Então, ele a despede, praticamente vazia, não dá a ela uma casa,
não dá a ela um direcionamento, e então Abraão é como se ele deixasse Agar à mercê da morte. Meu querido, Abraão entregou Agar à morte. Um pão, um odre de água. Ainda que a gente pense que esse odre tinha 30 litros d'água, que era a média dos potes da época, entre 30 e 120 litros, ela não tinha condição de carregar 120 litros d'água. Então eu diria que hoje ela estava carregando um pote de aí entre 25 e 30 litros d'água. Isso é suficiente para 2 pessoas, para o quê? No deserto, lavar, cozinhar, beber. 3 dias, no máximo 3 dias. Um pão. Em outras palavras, Abraão se vire. E Agar poderia tomar decisões erradas, mais erradas ainda naquele período. Poderia escolher um vizinho de Abraão, ou um dos servos de Abraão para se casar, ou provavelmente algum líder tribal por ali, para poder ter o sustento dela e do seu filho. Mas Agar não faz nada disso. Ela não toma nenhum caminho equivocado. Ela vai para o deserto. E estando no deserto, a água acaba, né? E aí ela coloca o menino embaixo de uma árvore e se distancia do menino para não ver o menino morrer. Vamos ler o restante do versículo. Vamos ler um pouco mais. Versículo 15. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino embaixo de um arbusto, de um dos arbustos ali daquele deserto, afastou-se e foi sentar-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei a morte do menino, não verei o menino morrer. E sentando em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo do Senhor chamou do céu a Agar e lhe disse: o que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Agora observe aqui, o mesmo anjo que foi lá no deserto de Sur fazer perguntas para Agar, de onde você vem, para onde você vai. O mesmo anjo agora grita para Agar: Agar, o que você tem? Eu fico achando engraçado, eu acho engraçado essa pergunta, porque será que Deus não sabia o que estava acontecendo com Agar? Ele não sabia? Claro que ele sabia, se a gente for ler o verso 10 e 11, ou 12, versículo 12 especificamente, ele diz para Abraão: despede a escrava. Deu a carta de divórcio de Agar. E agora Deus pergunta para Agar: o que você tem? Ela tem uma carta de divórcio na mão. Um filho com sede em frente dela, no deserto, prontos para morrer. E Deus vem perguntar: o que você tem? Quando a viúva chegou perto de Eliseu, e ela clamava para que Eliseu fizesse justiça a ela e a seus filhos, porque o marido morreu, e os credores queriam dela os 2 filhos para pagamento da dívida do marido morto, Eliseu fez a mesma pergunta: o que você tem? Agar poderia responder aqui: eu tenho sede.
tenho vontade de morrer, tenho vontade de desaparecer da terra, porque nada dá certo para mim. A vida não é justa para mim. O que você tem, Agar? Mas uma coisa, meu querido, que o anjo nem esperou Agar responder. Porque o anjo faz questão de lembrar Agar o que ela tem. Ela tem um Deus onisciente, ela tem um Deus onipresente, ela tem um Deus poderoso, onipotente. E esse Deus, em vez de esperar por uma resposta de Agar, que talvez se fosse uma resposta dura, ele diz para ela: não tenha medo. Meu querido, não importa se você hoje está entrando num deserto, e seja ele o deserto qual for, talvez o seu deserto seja o deserto do desemprego. Talvez o seu deserto seja o deserto do divórcio, talvez o seu deserto seja o deserto do desespero, da perda de um filho ou do ente querido. Deus vai fazer a mesma pergunta para você. Mas sabe o que eu gosto na pergunta de Deus? É saber que Ele está lá para perguntar. Ele está aí para confortar você. Talvez você ache que Ele está sendo muito duro com você. E eu costumo dizer nas minhas pregações: se Deus está sendo muito duro com você, meu querido, é porque Ele sabe que você aguenta a pancada. Você aguenta a porrada. Porque está escrito em 1 Coríntios, se eu não estou enganado, capítulo 10, que Deus não dá o que você não pode suportar. Deus não coloca nenhum fardo nas tuas costas que você não possa carregar. Se Deus colocou você nesse deserto, é porque Ele sabe que esse deserto vai purificar você. Ele sabe que esse deserto vai transformar você. Ele sabe que esse deserto vai fazer de você uma pessoa mais poderosa, mais feliz, mais bem-sucedida. Agora, o que a gente aprende nesse deserto de Agar aqui é que Deus está lá. Deus está no deserto com Agar. Não tenha medo, Agar. Não tenha medo. Leia de novo o texto aí, ó. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino e Deus clamou, Deus gritou do céu a Agar: o que você tem? Não tenha medo, porque eu ouvi a voz do menino. Eu vou falar um pouquinho em outra mensagem sobre Ismael, mas aqui, meu querido, enquanto Agar chora, enquanto ela entrega seu filho à morte, Ismael não para reclamar. Eu vou fazer uma mensagem sobre Ismael, e eu já tenho pensado nessa mensagem tem muito tempo, o poder do perdão. Porque Ismael poderia ter qualquer atitude aqui, menos essa questão aqui de devoção à mãe e devoção a Deus, adoração a Deus. Enquanto a mãe chora a morte do filho, a iminente morte do filho, o filho está orando por sua mãe. Nós temos visto na igreja, e você tem também visto várias pessoas se levantando dizendo que oram por seus filhos, que se afastaram da fé. Aqui é o contrário, nós encontramos um filho que clama, que chora diante de Deus. Como disse Dilson e Débora, chorar também é orar. Esse menino está orando, está clamando a Deus por sua mãe. E Deus agora vem em socorro da mãe,
por causa da oração do filho. Agar está chorando, Agar está precisando de conforto, Agar está precisando de consolo, ela está precisando de uma palavra de esperança. Ela está vivendo o momento mais crítico da sua vida, o momento do divórcio. Ela olha para o futuro e não vê expectativa ou esperança. Ela só vê a morte diante de si. E aí o filho clama, Ismael clama, ora a Deus. Ele não tem tempo para lamentar um Abraão. Ele não tem tempo para lamentar a injustiça. Ele não tem tempo para lamentar o desprezo, o abandono, porque ele foi abandonado junto com a sua mãe. Ele ora. E aí Deus diz para Agar, Agar, eu ouvi a voz do menino. Levante-se, não tenha medo, porque eu ouvi a voz do menino. Agora levante-se. Não é hora de lamentar, não é hora de reclamar, é hora de seguir em frente. O problema apareceu na tua vida, meu querido. Leva para Deus. Coloca nas mãos de Deus. Deus tem a resposta certa. Deus tem um caminho certo. Há uma poderosa mensagem aqui, meu querido. Não tenha medo. Eu estou com você. Eu ouvi a voz do menino. Eu estou aqui, Agar. Eu estou com você. Você pode não ter mais Abraão para cuidar de você. Você pode não ter mais uma casa para morar. Você pode não ter mais nada. Mas se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus, você tem tudo. O teu deserto vai se transformar em um oásis. Eu acho engraçado que o texto diz que verso 21, habitou no deserto de Parã. Agar vai fazer do deserto a sua casa. Ela vai escolher uma esposa para o filho, uma esposa egípcia. Ela é egípcia, então ela escolhe uma esposa egípcia. Não sei se ela buscou na sua parentela um filho para Ismael. O mais provável é que sim, que ela tenha buscado uma parente dela para se casar com seu filho. Aqui nós encontramos uma mãe dedicada ao filho e um filho dedicado à mãe. Antes ela está no deserto de Sul, o deserto das escolhas equivocadas. Agora ela está no deserto de Parã, o deserto do divórcio. E lembra que eu falei da resiliência? Ela agora vai transformar um problema em uma estrada para o sucesso. Ela vai transformar o problema em um caminho para uma vida feliz. Lógico que esse estigma de serva não vai desaparecer. Se você encontrar aí, até o livro de Gálatas, Paulo vai falar da escrava, né? O nosso passado muitas vezes nos incomodam. O passado nos incomoda porque as pessoas à nossa volta, elas não percebem e elas não, até nem valorizam o milagre que Deus faz na nossa vida. Deus mudou.
E aí Deus diz para Agar, não tenha medo, eu estou com você. E o verso 20, inclusive, diz que Deus estava com o rapaz. Leia o verso 20. Ó. A gente vai estudar um pouco depois, eu quero falar sobre Ismael, né? Mas eu quero que você leia aí. Deus estava com o rapaz. Meu querido, quando Deus está com a gente, o deserto vira paraíso. Os problemas, eles se apequenam, eles diminuem aos nossos olhos, porque nós estamos na presença de Deus, ou melhor, Deus está conosco. Com Deus, Agar vai transformar o deserto em um paraíso, em uma casa feliz. Agora ela vai ser avó de 12 filhinhos, de 12 netos. E netos que serão príncipes. Nós acabamos de ler capítulo 17, versículo 19 e 20. Sara vai ter o Isaac, e por causa do Isaac, ela vai fazer com que Abraão se divorcie de Agar. Mas Deus diz, de Ismael eu vou fazer uma grande nação, e dele vou gerar 12 príncipes. Esse é o final de Agar. Não tenha medo, Agar, eu estou com você. Eu ouvi a voz do menino. E agora o deserto de Parã, diz o texto aí, capítulo 25. Nós vamos encontrar a biografia lá do Ismael. E aí ele vai gerar 12 príncipes, vai fundar um reino com 12 príncipes, cada um vai reinar durante um período. E nós vamos encontrar no capítulo 25 um Ismael tão resiliente que ele vai fundar 12 cidades, vai fundar um reino. E quando Abraão morre com 175 anos, Ismael, que viveu 137, vai estar lá presente para sepultar seu pai. Isso chama-se poder do perdão, meu querido. Agar não é mais escrava, ela é rainha. Agar não é mais serva de Sarai, ela é senhora do reino de Ismael. Ela é a rainha mãe no reino do seu filho Ismael. Tudo isso só é possível porque a nota tônica é: Deus te acudiu na tua aflição, capítulo 16, e capítulo 21, versículo 14, versículo 17, desculpe, versículo 17, Deus ouviu a voz do menino. Portanto, Agar, não tenha medo, eu estou com você. Levante-se. Versículo 18 diz, levante-se e levante o rapaz, segure-o pela mão, porque dele vou fazer uma grande nação. E aí agora os olhos de Agar são abertos por Deus, ela vê um poço ali, o poço vai receber o nome de Berseba, o Deus que provê, o Deus que cuida, o Deus que ampara. Berseba é o mesmo Deus presente do deserto de Sul. É o Deus que vai amparar Agar. E ao redor daquele poço, em Berseba, no deserto de Parã, Agar vai construir uma casa, vai morar com seu filho, vai casar o seu filho e vai cuidar dos seus netos. O deserto se transforma num paraíso,
Não porque a Agar era inteligente, Ismael era um rapaz perspicaz. Não, é porque Deus está com eles. Não importa o lugar que você estiver, meu querido. Não importa o lugar que você estiver, minha querida. Se Deus está aí, esse é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é onde Deus está. E se Deus está com Agar, o deserto de Parã, junto ao poço de Berseba, é o melhor lugar do mundo. É aí que vira um paraíso. E ali Agar vê seus netos crescendo, felizes. 12 príncipes. Diz o capítulo 25, 12 príncipes. Capítulo 17, versículo 20. 12 príncipes. Ela vê seus príncipezinhos crescendo, casando-se, construindo cidades. Agora são 12, não é mais uma cidade só, mas são 12 cidades. E ela se torna rainha desse palácio. Porque é isso que Deus faz com você, meu querido. Ele apaga teu passado. Ele apaga tuas lágrimas. O melhor, ele apara tuas lágrimas. E ele constrói. Ele faz das tuas lágrimas água para fazer a argamassa, para levantar paredes, para construir pontes, para transformar a tua realidade. Agar, o que você tem, Agar? Não tenha medo, eu estou aqui. Eu ouvi a voz do menino. Eu estou aqui para amparar você. Então Deus abre os olhos e mostra um poço, o poço de Berseba. Berseba vai ser famosa e vai ter aí muitas histórias ao redor de Berseba. Mas, meu querido, a história mais bonita é a história de um Deus que ampara, que cuida, que muda a história de uma mulher escrava, transformando-a em uma rainha. Deus pode fazer isso com você. Eu digo a você, Deus nunca vai tirar os desertos da nossa vida, porque através dos desertos, Ele vai escrever uma nova história para mim e para você. E se Ele permitir o deserto, é porque Ele sabe que você tem força. Ele sabe que você é capaz de suportar a pancada. Eu não sei qual é o deserto que você está atravessando hoje, mas permita que Deus esteja aí com você. Se Deus está no deserto com você, meu querido, Jesus Cristo saiu vencedor do deserto. Agar saiu vitoriosa no deserto. Aliás, ela nem precisou sair do deserto. O deserto se transformou em um oásis, em um paraíso, em uma cidade, em um reino de felicidade para ela e para o seu filho. Esse mesmo Deus é capaz de fazer isso por mim, é capaz de fazer por você. Não quer você hoje convidá-lo para o teu deserto? Não quer hoje você parar de reclamar, lamentar pelo teu deserto? Pare de lamentar, meu querido, porque lamentação não resolve nada. O que resolve é você levantar. Diz o texto, levante o menino, porque eu quero fazer de vocês pessoas grandes. Eu quero fazer de vocês pessoas vitoriosas. Levante, pare de reclamar da vida. Agar não tem tempo para reclamar, porque Deus manda ela levantar. Levante-se, porque eu tenho coisas grandes para fazer por você, em você e através de você. Permita que Deus hoje faça isso por você também. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra. Como o Senhor cuidou de Agar, como o Senhor abriu os olhos de Agar, como o Senhor deu vitórias a Agar e transformou o seu deserto em um paraíso. Nós queremos que o Senhor visite o nosso deserto hoje, Senhor. E talvez não devemos nem pedir que o Senhor nos tire desse deserto, mas que o Senhor fique conosco.
Que o Senhor caminhe conosco, que o Senhor ande conosco e nos dê vitória nesse deserto. Como deu vitória a Jesus Cristo, como deu vitória a Agar, como deu vitória a tantos outros que passaram pelo deserto. Por isso o Davi podia dizer, quando eu andar pelo vale do sombra e da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Diz o texto que o Senhor esteve com aquele rapaz, com Ismael. O Senhor esteve com Agar o tempo todo. Oh, meu Deus, esteja também com a gente. E se a gente estiver atravessando esse vale de sombra e de morte, talvez estejamos cambaleando no meio de uma tempestade, meu Deus. Talvez estejamos nos afogando nessa areia movediça. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós, visita a gente em nosso deserto e dê-nos a vitória pela tua mão poderosa. O melhor, fique conosco. Dê-nos a alegria de ouvir a tua voz, de ver a tua presença entre nós. Abençoe a todos nós e cura-nos, e salva-nos e abençoa-nos. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.